Olá, boa noite para você que está com a gente. Sejam bem-vindos em mais uma edição do nosso podcast, nosso Conexão Saúde. E hoje, no oferecimento de O Marreco, de segunda a sábado, você encontra aquele almoço caprichado com churrasco no ponto, preparado com todo cuidado e aquele sabor que você merece. Um abraço aí para a Silvia e o Arnaldo, um ambiente acolhedor, atendimento especial e recebendo todo mundo com amor e carinho, aquele sorriso no rosto, né? Um abraço para vocês e para você que quer se sentir em casa, Restaurante do Marreco é o nosso parceiro de hoje aqui no nosso podcast. E o programa de hoje vai falar sobre sorriso, vai falar sobre sorriso, saúde e também de história de família. Convidamos hoje, nós vamos conversar sobre ortodontia e a área em que evoluiu ao longo do tempo, unindo duas gerações na mesma profissão. E para esse bate-papo, a gente recebe os dois convidados muito especiais, o Reinaldo Lopes Soares, especialista em ortodontia e ortopedia facial, e o Victor Lopes Soares, mestre especialista em ortodontia, pai e filho. Eles já estão por aqui também e as meninas estão aqui desejando já uma ótima noite, fiquem à vontade. E eles vão compartilhar com a gente uma experiência de quem vive a ortodontia há anos e também o olhar de quem já começou a carreira em um cenário totalmente diferente. E vamos dar as boas-vindas. Agora eu passo a palavra para Renata e para Michel, que vai conduzir esse bate-papo e que vocês aproveitem, fiquem à vontade e curtam com a gente. Michel, Renata, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Boa noite, Jonathan, boa noite a todos. Boa noite, Reinaldo, boa noite, Vitor. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui hoje, né? Obrigado. Muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Vocês que são referência em ortodontia, em Piuí e região, tem muito para falar, né, para nossos ouvintes. Nós vamos conversar um assunto que a gente gosta muito. É um assunto que está dentro da nossa vida. Não só dentro do nosso consultório, mas está na nossa família. Dentro do consultório e dentro de casa, né? Isso. Então, E hoje, né, pai e filho aqui falando um pouquinho, né, sobre a profissão que unir os dois, né? Vitor e Reinaldo, vamos fazer uma apresentação, né, de vocês e falar um pouco sobre a ortodontia na vida de vocês, né? Reinaldo. A ortodontia, acho que eu até vou recuar um pouquinho. Como que a odontologia chegou na minha vida. Né? E a odontologia chegou por situações diferentes, de tanto cair, fraturar meus dentes e frequentar consultórios de pessoas que me acolheram tão bem. E aqui eu cito o Netinho. Eu fui bem acolhido, fui cuidado, né? E eu gostei daquela forma que a coisa aconteceu, né? Chegava assustado, fui acalmado e veio para casa com a minha estética restaurada. Gostei daquele estilo de trabalho, de forma de viver, daquela tranquilidade que o ambiente me ofereceu, e isso me levou à odontologia. Chegando na odontologia, assim que conheci a ortodontia, isso virou um propósito de vida. Então eu posso dizer que eu fiz odontologia para chegar na ortodontia. Isso foi muito bacana. E aí os desafios da época, né? Eu estou com 38 anos de formado, 60 de idade e hoje sou formou bem jovem, né? É novinho, né? Então são realidades diferentes que o Vitor vai poder falar para nós também, né? E começaram os desafios desse corre-corre atrás da profissão. E Vitor, e você seguiu os passos do pai, né? E eu não fui ameaçado, não fui obrigado, nem nada, né? É muito importante falar isso, porque todo mundo sempre acha, né? Sempre foi moldado, falaram para ele fazer isso, foi uma cobrança, né? Uma cobrança indireta, às vezes direta em outros casos, né? Mas sempre foi uma coisa muito, muito tranquila em casa, sabe? Meu pai sempre me apoiou em o que eu quisesse fazer, importando apenas a minha felicidade. Mas, de todo jeito, né? Vai visitando o consultório, felizmente eu não tive o mesmo histórico que ele, de fraturas, quedas, cáries, nada disso. Nunca tive nenhuma. Mais evoluído. Um pouquinho mais. Deu certo, né? Mas, assim, realmente, eu nasci em Belo Horizonte,
e mudei para Piuí aos meus 14 anos. E foi realmente nessa época em que eu passei a conviver mais com meu pai, não só como o Reinaldo, paizão, jogava bola comigo no fim de semana, brincava, passeava, né? Mas também como o profissional, né? Como o dentista, o ortodontista, uma pessoa séria também. Então foi uma fase muito diferente para mim, porque a minha mãe me criou e morava em Belo Horizonte. Meu pai encontrava com ele direto, mas morava com minha mãe lá, em que ela era a melhor mãe do mundo, fazia dever comigo, estudava, ela tinha o lado... porque ela tinha que ser a que cobrava, né? Mas também a afetuosa. E meu pai, como ele ia no fim de semana, principalmente, né? Trabalhava aqui durante a semana e chegava no fim de semana, querendo ou não, eu encontrava ele mais pra gente brincar, pra gente passear. Ele também estudava comigo, cobrava, né? Mas... É o melhor, exatamente. Né? Assim, então, só o lado bom da coisa. Né? Mas assim, quando eu mudei pra cá, eu consegui ver ele com essa outra visão. E frequentando o consultório e vendo como era o trabalho dele, a vida dele, né? Como que era o dia a dia, cotidiano da profissão, eu fui gostando. Caramba, legal, né? Eu ficava um pouco na dúvida, sabia que era da área da saúde, mas acabou que aos meus 17 anos eu falei, não, eu vou ver como é que é isso. E entrei na odontologia e me apaixonei também, completamente apaixonado, muito feliz. É um exemplo, né? É um exemplo, né? Em casa a gente sempre, Júnia é muito cuidadosa e Júnia é psicóloga. Então, hoje ela atua em casa, em família. Isso é importante, sempre atuou. Mas assim, a gente sempre priorizou realmente o caráter, a formação. Sim. Agora, as escolhas dele sempre, ele teve o apoio que ele... Ele pôde fazer, né? As suas próprias, lá né? Nós não apresentamos para ele precocemente o kit odontologia. Não sei. Teve só a camisa do Cruzeiro quando eu era criança. Aí eu nunca tive muita opção de escolher, não. Você foi obrigado, Aí né? eu fui obrigado. Aí eu não tive muita escolha, não. Ô, Vitor, e como que tá sendo aí? Tá dividindo o consultório no dia a dia com seu pai? Quais são os desafios também? Assim, excelente, né? Eu sou muito feliz por poder estar trabalhando. Isso, querendo ou não, é um privilégio, né? Tem pessoas que entram na odontologia e não tem ninguém na família pra dar que um apoio, né? Tem um começo, né? Tem que realmente começar do zero. É uma questão muito mais difícil, né? Essas pessoas que têm que realmente pavimentar o próprio caminho. Eu cheguei, apesar de eu ter que tomar as minhas próprias decisões, eu ter que ter um amparo, mas criar o meu próprio nome também, eu posso sempre ser o filho dele, mas eu também sou eu como individual. É muito bom, porque a gente sempre foi muito amigo, e realmente essa foi a minha criação. Eu aprendi desde cedo que meus pais, eu tenho respeito por eles. Já é um passo, né? Mas eles são meus amigos. Então, assim, a gente bate cabeça pra caramba. Mas a gente vai querer saber como a gente bate, dia a dia, a gente né? bate Como no dia a dia, a gente bate. Eu imagino, é só alegria, só não, paz, assim, super tranquilo, a gente é muito respeitoso um com o outro. Não só eu com ele, por ele ser meu pai, mas ele escuta realmente a minha opinião. Então, às vezes, assim, quem é paciente sabe, mas no nosso consultório não tem nem parede, não tem nem parede total. É assim, 3/4 de parede, tem um corredorzinho que passa de um pro outro. Então, assim, eu tô atendendo, meu pai tá do lado, falou, pai, o que você acha disso? Então, a gente conversa o tempo todo. E a gente planeja realmente todos os casos do consultório, todos os casos, ou eu ou meu pai atende, mas realmente o planejamento geral, a execução, tudo foi conjunto. Um trabalho de equipe. E, Reinaldo, e como que foi receber o Vitor? Olha, no seu consultório como profissional, né? Vou te falar que essa questão dos desafios basta um ajuste. A convivência com o Vitor é muito fácil. É fácil mesmo, e é um aprendizado. E para mim, que realmente o maior desafio meu foi entender o meu papel nessa hora. Né? Que jamais eu quero fazer sombra ao meu filho. Ele é muito melhor que eu. E quem é mais rígido, o pai ou o ortodontista? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque, que nem eu falei, realmente é muito respeito. É uma parceria, né? É uma parceria. Muito. A gente não tem essa questão realmente de eu conseguir. A gente trabalha no consultório realmente como equipe. E a equipe não sou eu e meu pai. Sou eu,
meu pai, a Danila, que é uma peça fundamental do consultório, trabalha com a gente há anos, né? 9 ou 8? Não, pode passar para 10. 10 anos já está garantido. E só para reforçar isso também, 10 anos, quantos atestados? Danila nunca faltou. Em 10 nunca anos. apresentou um atestado. Olha aí, Danilo, você pode pedir aumento. Merece, Ele estava falando super bem de você. Danilo é fora de série. Uma secretária exemplar. E a minha mãe. Que faz parte realmente da equipe, porque isso é uma coisa que a gente traz não só para o nosso consultório, mas para a nossa vida mesmo. É uma equipe realmente, um tripé que não cai dentro de casa, e no consultório a gente também tem a Danila e a minha mãe nessa parte fundamental da gestão. Uma base ali para estar junto na gestão, né? Na organização, né? Um detalhe bacana, interessante, uma experiência bacana de dentro, interna, em relação a esse debate que nós temos. Não chega a ser um embate, mas um debate em prol às do vezes resultado. Não tem problema também. Porque não. A gente persegue resultado o tempo todo. Eu falo pro Vitor, desde que ele nasceu, ele escuta isso, né? O nosso oxigênio é resultado. O nosso oxigênio é resultado. Então, assim, a cada finalização, a cada conclusão de tratamento, isso é uma renovação de estímulo. Sim. Então, eu com os meus 38 anos, eu me renovo lá dentro. Eu atendo uma criança... ortodontia em Piuí região, né? Assim, isso é bondade. Eu posso dizer que eu sou um dos apaixonados. Então, assim, referência, acho que é muito para mim, mas eu sou um dos apaixonados. Quantos você já tratou e hoje já são... Hoje, vou te falar que assim, eu não tenho isso contabilizado na ponta do computador não, mas passam de 8 mil pacientes. 8 mil, mesmo? Atendeu em Piuí. Eu trabalhei por 15 anos em Belo Horizonte. Você morava com sua mãe lá. Capitólio. Então, para que o Vitor me conhecesse trabalhando, eu montei um consultório em Belo Horizonte também. Eu não queria ser pai de final de semana. Não queria ser pai de shopping, pai de clube. De bola. Então, eu queria que ele me encontrasse também pagando contas, com dificuldades, situações delicadas. A verdade. Então, eu trabalhei por 15 anos em Belo Horizonte e em Piuí. Piuí eu estou aqui há 38. Nesse período também por 17 anos na Universidade de Itaúna, como professor da pós-graduação. E fundador do curso, né? Juntamente com outros professores maravilhosos, né? Eu ajudei a fundar o curso de pós-graduação de Itaúna. Em ortodontia. E 20 anos em Capitólio. Olha, muito tempo. No qual eu queria deixar um agradecimento especialíssimo à cidade de Capitólio, porque me receberam bem demais. Eu acabei de chegar de Capitólio. É na terça que você faz eu estou encerrando um trabalho de 20 anos. Você vai... com o coração partido. Encerrando porque com a chegada da nova clínica vai demandar muito tempo, muita dedicação, né? E com uma surpresa que o Vitor vai passar para nós daqui a pouco também, uma possibilidade, vou ficar mais apertado ainda com o trabalho. Então, meu coração é piuiense e Capitólio. Nós temos muitas novidades aí hoje. Mas, ainda, assim, né? com certeza o pessoal de Capitólio, né, é uma cidade muito próxima, né, com certeza eles estarão vindo para cá. Tenho conversado com todos os pacientes e a aceitação é de 100%, o apoio é de 100% em relação a esse retorno, sabe? E a ideia também é que, como meu pai já falou, né, com a construção da nossa nova clínica, que a gente quer agregar ainda mais serviços, a gente realmente está construindo uma coisa, uma estrutura que é muito bacana. Então, nossa ideia realmente é concentrar os atendimentos aqui para oferecer eles das melhores formas possíveis. Apesar da nossa estrutura em Capitólio ser muito bacana, aqui vai estar muito bom mesmo. Então, assim, vamos falar um pouquinho então, já que nós entramos na clínica, vamos falar aí. Aquela assim, como que nasceu a proposta dela? Já existia antes do Vitor entrar na universidade? Ou foi... Vou te falar que é um sonho, sabe? Eu sou muito grato e assim, eu jamais quero abandonar essa profissão, enquanto a chegada do Vitor, na verdade, me oxigenou, né? Então eu brinco com ele, assim, quando eu estiver velhinho, me leve para os congressos. Mas não me esqueça lá não, me traga de volta, né? Porque, então assim, essa construção da clínica é um sonho, uma renovação, é um desafio, né?
Eu acredito que também vou partir para novas pós-graduações, atualizações. Nós vamos incrementar muita coisa nova lá na cidade. Tem que estar muita sempre, coisa. Né? Sim. E a clínica é aqui em Piuí, lá na praça, né? Isso, na Praça Guia Lopes, 270. Vai quando? Então. Olha, ela já está na fase final, pronta, né? Já está praticamente pronta. Espero que a nossa inauguração aconteça abril ou maio. Vai ser uma super clínica, né? De portas abertas para todo mundo. Isso que é o mais importante realmente. Que a gente trabalha não é com dente, são com pessoas. Sim. A gente atende pessoas. Então, meu pai falou de uma frase que ele fala desde pequeno para mim, e eu lembro disso desde os meus 14, 15 anos, acompanhando ele no consultório, quando eu ia visitar, né? E ele falava assim para os pacientes, e não tem como eu mentir, porque tem paciente escutando, né? A consulta não começou quando você sentou na cadeira, começou quando você entrou no consultório. Eu te cumprimentei, perguntei seu nome, estou reparando em você, tudo para eu poder te entender melhor e traçar o melhor diagnóstico. Então a gente atende pessoas. E isso é muito importante. Legal, né? É bacana isso, porque a pessoa tem sentimento, né? E nós também. A gente comemora junto. O objetivo do profissional e do paciente tem que ser único. É o atendimento humanizado, né? Você tratar o outro bem, né? A pessoa se sentir acolhida ali no seu consultório, né? Exatamente. Sentir bem. A gente atende muito adolescente, muita criança. E é a melhor parte do casal, né? Que está confiando nas nossas mãos. Nossa, olha que então, isso é já nasce espetacular. os dentes. O que é interessante é estar vendo você também buscar o tempo todo, tá falando aí em outras pós, em estudar mais, né? Sim. E já concentrar mais atendimentos na clínica de vocês, né? Mas eu ofereço meu telefone particular para meus pacientes. Sempre foi, né? Quando nós levamos a clínica para a porta de casa, me falaram, você é louco, os pacientes não vão deixar você em casa em paz. Eu falei, a clínica é deles, eles que me ajudaram a fazer. Então eu não vou precisar de tirar o carro da garagem. Isso é tão legal, né, Michel? Porque a gente já viu tantos casos de paciente precisar de um atendimento médico e o médico recusar uma ligação, entendeu? Sendo que o cara foi ali, fez uma promessa, né? Assim, olha, eu vejo tudo isso com muita gratidão, sabe? E aí eu lembro dos meus pais, da família, né? Porque nós somos de uma família numerosa, 5 filhos. E eu me lembro que foi com muita luta, né? Que cada tijolinho foi construído da nossa vida, né? Então, é como meu pai falasse para mim, né? Sai da fila que tem mais filho para eu ajudar. Tem mais gente aí, mas um vai ajudando o outro, né? A gente teve e essa chegada... A Carla, sua irmã, falou aqui para nós, entendeu? Muito grata, né? A você, que tanto que você, né? Que vocês ajudaram ela, principalmente você, né? Ela professor dela, né? Pois é. A Carla é bem grata. Eu tenho certeza disso, mas nós também somos a família toda. Vocês são muito unidos, né? Somos. Vocês são muito unidos. Meu pai falava uma frase linda que eu nunca quero esquecer. Ele falava assim, tem que ser bom para todos. Se não for bom para todos, não fica bom para a gente. Então é um irmão ajudando o outro o tempo todo. O meu irmão que está lá em Valadares, ele fala assim, você que está perto, fica atento. Faça e me avise, que eu te ajudo. A Eliane, lá em Ribeirão, a e Maísa, lá na sua aqui, família, só um que foi para o lado da medicina, né? Pois é, só eu. Meus primos todos foram para medicina também. Todos. Aí mudou. Meu tio Cacaso é o único médico, né? E todos os outros são dentistas. Agora, todos os meus primos são médicos. Eu tô na esperança ainda de tentar converter alguns que estão chegando. Fazer alguma coisa assim. Mas só eu realmente fui para essa área. Mas isso eu acho que é o amor, a paixão também, né? Que te levou também. E a gente vê o entusiasmo seu em estar falando da sua profissão também. É impossível falar que eu não pego realmente como referência. Porque assim, eu e meu pai no consultório, às vezes é engraçado. Porque meu pai chega, atende primeiro o paciente. E aí, às vezes, eu estou no laboratório fazendo algum aparelho, fazendo alguma outra coisa. Eu chego no meio da consulta, aí eu vou avaliar, aí eu começo a conversar e falo a mesma coisa que ele. E, às vezes, até as mesmas palavras. E é muito realmente engraçado isso, porque a gente teve o mesmo treinamento, nós fizemos a mesma pós-graduação, a mesma universidade,
fizemos na PUC, que é um dos cursos mais tradicionais que existe realmente. Na época do meu pai até não era nem especialização. O formato era de residência, porque você tinha aula de manhã, tarde à noite, todos os dias da semana. Então, ele quando foi para lá, ele teve que deixar o consultório dele aqui. Sim, dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Era normal, na época do meu pai... Trabalhar. Era proibido. Era proibido, realmente. Na época do meu pai era comum você encontrar alunos que tinham a chave do prédio. Sim. Porque eles podiam entrar e sair qualquer hora, de tanto trabalho que tinha. As coisas mudaram. Mas assim, realmente, você falou, meu pai é uma referência para mim, mas a prática leva à perfeição. Sim. E hoje mudou a dedicação, então, a dedicação ali, né? trouxe e isso. agora, Olha, mudou muita coisa da época isso, né? E agora a tecnologia? Mudou muito. Hoje vamos falar do hoje que tá bacana. Depois a gente dá uma passeada no passado. Uhum. Mas hoje as tecnologias, né, os escaneamentos, as tomografias permitindo um exame tridimensional da face, tudo isso permite uma previsibilidade maior do tratamento, né? Em termos de aparelhos também, né? Os alinhadores também para tratamentos mais suaves e moderados, eles podem auxiliar também. Mas assim, permite também uma previsibilidade de tratamento, né? Tudo auxiliou demais. No passado, nada disso existia. A tecnologia, né? Chegou, você tinha que desenvolver uma inteligência criativa. Né? E foi um avanço muito rápido. Flexibilidade com os fios que existiam na época. Sim. E o mercado da ortodontia no Brasil era muito fraco, inclusive as indústrias. Então, se a gente tinha como propósito trabalhar bem, trabalhar de forma correta, você tinha que buscar material nos Estados Unidos. Olha. Lá era o berço da ortodontia. Então era difícil isso. Você ia até os Estados Unidos e fazer a compra do ano. Né? Você tinha que comprar para o ano todo. Pro ano. Todo. Então era muito caro, era muito difícil e tinha que ser lá, porque aqui não tinha indústrias de qualidade. Simplesmente não tinha material para você poder trabalhar. E realmente teve uma mudança muito rápida. E a tecnologia, que nem a gente está falando, né, ela teve um impacto muito grande. Porque, por exemplo, na época que meu pai estava no centro de treinamento dele, na universidade, eu tive os mesmos professores que ele. Eu tive até alguns que foram calouros dele, que me deram aula. Então a gente realmente tem o mesmo tipo de treinamento e isso é muito bom de trabalhar porque a gente tem a mesma visão, né? Muito alinhado. Eu tive dois cursos de ortodontia, o da PUC, que eu fiz, e o que ele me deu, né? Que eu aprendo com ele todo dia. E tem gente lá que te reconheceu assim fisicamente? Sim, nossa! Antes de eu entrar... Teve um professor que brincou com você, não precisa de voltar, não. Deixa só seu filho aqui. Realmente, sim. Mas tem uma coisa interessante, assim, apesar de toda essa formação, mesma escola, mesmos professores, a gente convive, a gente vive essa ortodontia, mas é muito legal quando ocorre uma discordância de execução de procedimentos. Teve uma pergunta aqui na caixinha de perguntas sobre isso. Isso é muito legal. Porque isso instiga, isso provoca o desafio. O desafio, né? Porque não existe você buscar não existe um único caminho para se resolver. Já aconteceu de estudarem sobre um tratamento na frente do paciente? Sim, várias vezes. E a gente brinca muito com isso, de forma respeitosa. Ele fala comigo, eu não faria assim. Né? Eu faria dessa outra maneira. Eu falei, só cuidado quando se fizer essa abordagem, o paciente vai achar que eu errado. Sei que existe mais uma direção. Né? Não, mas isso é do dia a dia. Mas isso é normal. Eu vivi isso com a Carla também. A Carla trabalhou no mesmo consultório 11 anos. E agora o Vitor é pro resto da vida. Então a gente cria esse desafio pro outro. É muito bacana. O melhor é quase como se fosse um jogo de xadrez, às vezes. Porque eu apresento um argumento. Sim. Aí ele contrapõe meu argumento. Aí eu tenho que achar alguma justificativa para contrapor a contraposição dele. Isso dá uma tese, Exatamente. E aí a gente começa. E aí no fim das contas alguém vai falar: realmente, vamos fazer desse jeito. Sim. E
com isso, não gera nenhum orgulho. Não, porque é uma realmente troca, né? é uma troca, é um aprendizado e é tudo para o melhor para o paciente. Para o paciente. Então, a gente, realmente, o que meu pai falou é verdade, a gente sobrevive de resultado. E isso é uma coisa que eu, pelo menos, eu aprendi com ele, com minha mãe, a levar realmente muito a sério para a minha vida. Porque a gente tem uma obrigação com o paciente. Que nem você falou, os pais chegam, ou às vezes a pessoa é um adulto, chega no consultório e apresenta uma queixa. A queixa ela pode ser da mais simples, como eu tenho um dente torto, até a mais complexa, como não quero ir para a aula porque eu sofro bullying. Então a gente realmente tem que ter um compromisso muito sério para poder tratar o paciente da melhor forma possível, né? E mais objetiva também. Porque apesar de ser o nosso trabalho, que nem eu falei, a gente sobrevive de resultado. Meu pai, a gente quer acabar os tratamentos o quanto antes. A gente não fica feliz com tratamentos que duram, demoram. Lógico, são vários fatores que estão associados a isso, desde técnicos até o problema inicial, a cooperação, né? Porque quando a gente vai tratar, não é eu e meu pai, é o paciente que está dentro também. Se um e o outro não ajudarem, não vai dar certo. Então, realmente, isso é muito importante. E a tecnologia, o que acontece? As pessoas acham que agora com os alinhadores os tratamentos vão ser mais rápidos. Eu ia fazer essa pergunta. Né? Agora, com a tomografia, a cirurgia ficou mais fácil. O diagnóstico ficou simples. Agora, qualquer um consegue tratar. Quando você vai entrar num avião, o avião se pilota sozinho ou o piloto que faz? Quando você faz um comando para uma célula, eu falo para ela, olha, agora não é um fio, não é um aparelho que está colado, não. Agora é um alinhador. Então, por favor, vai mais rápido. Vai mais rápido. A biologia que manda. Não tem como a gente prometer que com técnicas inovadoras de tecnologia, porque o plástico da empresa tal vai fazer o seu tratamento acabar em 6 meses. Isso não existe. É biologia humana. O que a gente pode fazer é o seguinte, que foi o que realmente mudou da época do meu pai para a minha. Existe uma diferença muito grande entre eficácia e eficiência, e as pessoas confundem isso. Eficácia é atingir o resultado. 100%. A gente vai te tratar. Eficiência é o tempo em relação ao resultado. Então, as técnicas novas, elas vão ajudar a gente a otimizar o tratamento. Não porque vai movimentar mais rápido, mas em vez de você ir para 3 pontos para chegar no seu objetivo, a gente consegue ir diretamente. Então a tecnologia é muito importante, ela ajudar a gente dessa forma, mas nada vai substituir o operador. Se a pessoa não tiver capacitada, tanto com as novas quanto com as antigas técnicas, não vai dar certo. As pessoas faziam tratamentos muito antes de scanners, né? Os dentes eram alinhados muito antes. Então a gente não pode retroceder tecnicamente com o avanço da tecnologia. Acredito que é muito importante essa visão crítica do profissional, porque as inovações são maravilhosas. E existe espaço para todas as inovações. Sim. Mas o clássico tem seu lugar. A tecnologia, né? Sim. Nós temos até uma pergunta. Quem é mais tecnológico no consultório? Quem ainda gosta do método mais tradicional? Está fácil. É fácil, né? Pergunta, né? Tecnologia, vamos fazer uma associação com o mouse. Na ortodontia, nós temos um alicate, que é o carro-chefe, chamado 139. Isso é piada interna, só quem é da área sabe. Mas eu brinco que o meu mouse ainda é o 139. Ele encaixa na minha mão, que é uma maravilha. Jonathan? Agora, o seu também, né? Agora, o Vitor é pura tecnologia. Então, esse encontro é que fortalece a equipe. E isso é engraçado, porque apesar de eu ser o mais novo, eu ter aprendido tudo isso quando eu estava no meu mestrado, a alinhadores. A minha tese de mestrado foi sobre tratamento ortodôntico com alinhadores. Mas eu tive o mesmo treinamento tradicional. Então, eu peguei um pouco dos dois mundos. Por isso que dá certo. Eu consigo entender o que ele fala.
De vez em quando ele tira da cartola alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. E aí começa, mas que é isso? Isso é legal demais. Do mesmo jeito que às vezes eu falo alguma coisa para ele que ele me olha com uma cara. Quando ele ainda estava na faculdade, no curso de mestrado, ele já trabalhava comigo no consultório. Hoje eu gosto de falar que eu trabalho com ele. Mas ele falava comigo assim, meu professor faz diferente. Eu falei assim, então presta atenção no seu professor. Que lá ele tem a técnica, aqui eu tenho a tática. E a gente sempre fala isso, né? A tática são importantes. Você precisa da teoria e precisa da prática, do bom senso. Então, uma coisa que jamais pode se esquecer é o bom senso. Né? Cabem as duas técnicas. Existem técnicas de 1950 que são clássicas, que resolvem problemas de forma maravilhosa e linda. A técnica é linda, porque ela precisa de trabalho. Você tem que trabalhar pelo fio para que ele te devolva o resultado. Então, essa troca é maravilhosa. E a tecnologia é fantástica. Né? Com certeza. Olha, gente. E, Reinaldo, nesses anos todos, assim, né? Você cuidando de pessoas, né? O paciente mudou também muito a forma de pensar, de agir, de cuidados? Mudou também, né? Eu não sei se só o paciente que mudou, porque eu mudei muito, né? A gente vai mudando, então, todos nós mudamos, né? Com certeza. Então, a minha maturidade, eu acho que hoje me ajuda muito. Eu sou mais flexível, eu já fui muito chato na minha aqui, ó, pergunta, quem é mais calmo quando o paciente atrasa? Hoje sou eu. O Pedro é muito rigoroso. E ele tá certo. Eu sou mais britânico. Ele tá certo. Mas eu já fui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aniversários de 15 anos. É muito comum um paciente, ou uma menina, principalmente aos 15 anos, comemorar o aniversário de 15 anos com aparelho. No elas passado, não gostam, né, tirar foto. Não, mas no passado eu era radical. Eu falei, não posso tirar. Você está usando aparelho ortodôntico hoje, gente. Eu falei assim, vou tirar seu aparelho sim. Você vai para sua festa, vai fazer as suas fotografias, vai ser feliz. Eu preciso de 30 minutos para tirar seu aparelho e 30 para recolocá-lo. Olha, que vai legal, ser feliz. Fazer felicidade, sim, né? Então assim, o tempo me ofereceu isso, né? Agora, os pacientes mudaram, graças a Deus eles se renovam dentro do meu consultório, porque isso para mim, eles estão fazendo uma renovação em mim, né? A gente atende um paciente idoso, um adolescente, entra uma criança, volta outro idoso, então isso é maravilhoso. Eu jamais quero sair desse lugar, essa profissão é deliciosa. É porque você lida com várias gerações, né? Agora, os pacientes, eu acho que o mundo vem passando por uma grande mudança, né? Sim. Hoje as pessoas são mais imediatistas, elas querem o resultado mais rápido, elas não têm a paciência, a tolerância de passar por uma estrada que nós passamos. Por outro lado, a mídia hoje, ela repete as informações várias vezes. Então, na minha época de adolescente, a gente tinha que ser mais envolvido com o conteúdo, a gente tinha que fazer um mergulho mais profundo. Não sei se é o correto, porque hoje em dia essa repetição, o mundo ficou mais leve, ficou mais agradável também, né? Então, eu sou mais dessa linha, sabe? Eu prefiro pensar que o mundo mudou e eu também estou mudando. O bom é que você está acompanhando, né? Eu quero ser um... quando fica hoje eu te falo que eu quero ter eu não sei quem é mais fã, se é o pai ou se é o filho, um do outro. A gente quer saber, a gente vai querer saber. E o pessoal está gostando do assunto. Quem que é mais fã? Quem que é, né? O maior fã? Quem é dos seus dois? Sou eu. É impossível. É impossível. É impossível a gente falar, porque para mim isso está atrelado realmente ao amor. E é imensurável o que dá para a gente fazer um pelo outro, e a minha mãe também incluído nisso, né? É impossível a gente medir isso. E eu realmente eu sinto eu perguntei assim em tom de brincadeira, porque quando um tá falando, o outro fica com aquele olhar admirando tanto pai e filho, e essa ligação é muito boa, muito importante. Há muito tempo a gente não vê isso. É um carinho que a gente não vê, né? Na primeira pergunta aqui mas eu vou falar. É da família inteira. Porque eu sou assim, mas os filhos da minha madrinha também são assim. De todos os meus tios são. Então, realmente, a gente é assim, a família é muito unida.
Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade também, só que eu acho que realmente a união é que fortalece. Isso aí é um exemplo, né? Com certeza, demais. Só do olhar você já sabe o que ele quer dizer também. Mas às vezes acontece isso. Meu pai começa a falar. Na primeira pergunta, eu pensei na resposta, mas assim, tem um tripé que não falha. É família, trabalho e fé. Esse banco de 3 pernas, ele não manca. Então, se você tem, independente da religião, você tem a sua fé, a sua crença, família, o suporte familiar e o trabalho, isso não tem erro. Você tem motivos para acordar, você dorme feliz. Eu estou trabalhando e agradecendo a Deus por aquele momento que eu estou ali. Quando eu escuto ele falar, realmente eu fico encantado. Eu acho legal porque ele tem um raciocínio muito aberto. Eu aprendo muito com o Vitor, até na música. Eu amo música, eu escuto música o dia todo, mas eu falo para ele, o que você está ouvindo? Me atualiza. Mas é mesmo. Mostra o que você está ouvindo, eu preciso aprender coisa nova. Né? Olha só, que interessante. O que você ouve nos seus Spotify? Um pouquinho de tudo. Isso é legal, um pouquinho de tudo. Lá no consultório realmente Mas claro. tem. Não. Tem dia que Tem dia que meu pai coloca uma playlist lá de piano. Aí às vezes a gente atende algum paciente. A gente tem muito paciente também no consultório. A gente tem felizmente a gente tem uma diversidade, tanto de idade quanto de característica. Então a gente atende, que nem meu pai falou, criancinhas. Você falou que ainda nem tem os dentes permanentes em boca. Às vezes aparece algum adolescente, pré-adolescente, adulto, pessoas mais idosas também, pessoas especiais. Então, a gente consegue realmente ter uma teia de relacionamento e, felizmente, trabalhar com todos de uma forma muito bacana, independente se sou eu ou se é ele que está tratando. E, às vezes, a gente vira para os pacientes também, o que você quer escutar? O que você quer escutar? Hoje eu fiz isso até com a paciente. O que você quer escutar? Olha que legal, né? A que você preferir. Eu falei, não, mas eu quero saber o que você gosta. Eu gosto de aprender coisa nova. E quem que é mais perfeccionista? Vamos trabalhar ouvindo a sua música. É uma delícia isso. Eu acho que é os dois. Mas a ortodontia é uma área que a gente trabalha com o milímetro do milímetro. Então, eu não conheço um ortodontista que não seja realmente perfeccionista. Não pode. Exige. Porque se o fio não tiver paralelo, o dente não vai ter uma previsão que é que a gente quer. Então, realmente, exige essa minuciosidade. Isso, obrigado. Dos detalhes. A gente precisa disso, porque, que nem eu falei, a gente precisa entregar o melhor possível. E isso não é no final do tratamento, é a cada consulta. Então, a gente tem que ter certeza do que está fazendo, não dá para ter sempre. Mas E aí tem uma estratégia bacana. Para você conduzir um tratamento da forma adequada, você tem que primeiro motivar seu paciente. Você imagina que a gente vende sonhos. Os pais vão ao consultório com os filhos, você faz uma avaliação, uma análise, traça um plano de tratamento depois de um diagnóstico, estabelece uma forma de trabalho, apresenta aos pais e eles te autorizam a executar. Até então é um sonho. Ninguém viveu a realidade, somente nós. E aí a gente usa esse desafio como potência, como potencialização de resultado. Mas o paciente tem que participar de tudo. Então, quando você motiva, é espelho na mão. Eu costumo dizer que eu saio do consultório descansado, mas rouco. Eu saio rouco. Tanto que a gente fala. Porque a gente tem que motivar, você tem que permitir que o paciente participe do consultório. Se tem uma coisa que eu não gosto é que me chame de Dr. Reinaldo. Olha! Sabe por quê? Eu gosto de estar no mesmo nível do paciente. Eu quero que ele se identifique comigo. Que legal, isso aí é muito bom. Eu acho gostoso eu acho isso. Muito legal isso também. Nossa secretária, Daniela, mas eu posso te chamar Dr. Reinaldo? Eu falei, não, fica à vontade. Mas quando o paciente me chama do Dr. Reinaldo, eu falo assim, não, Reinaldo. Porque eu quero criar uma identificação. Não quer ser superior, né? Não pode ter uma hierarquia. Tem gente que se
nomeia o doutor, ou tipo assim, não, né? E assim, nem vou dizer que é errado, nomeia, até porque né? de forma burocrática, nos papéis, tem que sair dessa maneira. Agora, é muito importante quando o paciente se identifica com você. Quando você consegue essa identificação, e aí você tem essa troca de motivação, de credibilidade, aí tudo flui. Aí a gente consegue chegar nesse lugar que o Vitor está falando muito bem, que seria os milímetros, os resultados. E outra estratégia nossa, a gente tenta resolver o máximo de problemas maiores no início para que tenhamos tempo da qualificação. Porque é o detalhe lá na frente, enquanto o paciente não está cansado, é que vai mostrar a diferença. O tratamento a gente divide em etapas. A pergunta, o que é mais difícil, educar um paciente ou educar um filho? Agora eu vou ficar calado. Então, eu acho que para a gente educar um filho, a primeira coisa a gente precisa de se reeducar. Porque você ter a oportunidade de ser pai ou mãe é um presente. Então, eu e Júnior, a Júnior é uma parceiraça. Então é a Juju Lopes, tá aqui falando que acho que a fã maior sou eu. Quem é mais fã sou eu. Então, assim, eu acho que a gente conversa muito isso, sabe? Então, para você educar um filho, você tem que se reeducar sempre, né? Porque é muito bacana mesmo. O Vitor, quando ele faz as colocações dele, tem a forma dele pensar e a gente para ouvir, né? Agora, o paciente é dessa forma, é uma questão técnica. Da forma que a gente conduz, eu procuro conduzir o paciente como se fossem meus filhos, né? Mas meus filhos, só que existe uma diferença. Quando eu preciso de fazer uma abordagem, eu consulto os pais, né? Mas os dois são prazerosos, né? O filho é a vida toda, o paciente é um período que ele vai passar. Momentâneo, né? O paciente é porque tem que ficar ali falando, que tem que cuidar, né? Assim, Mas eu vou falar assim, não é só isso. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu atendi um menino que ele entrou no consultório com uma caixa de trufa na mão. E aí a consulta está acontecendo, estou atendendo ele. E aí no finalzinho eu perguntei, que caixa é essa na mão? Aí ele falou, eu estou vendendo trufa para juntar dinheiro. Eu falei, para que você quer? Eu quero comprar o meu Xbox. E aí eu lembrei, quando eu era criança, quando eu juntava meu dinheiro para comprar os meus joguinhos. E aí eu falei, não, eu vou te ajudar. Eu adoro esse menino. Adoro atender ele. Né? Tá juntando o dinheiro dele. Então, assim, a gente se relaciona também, porque, poxa, eu tenho 27 anos. E eu atendo muito adolescente, pré-adolescente. Eu vejo, eu converso. Às vezes a gente tem assuntos em comuns. Então, a gente busca realmente criar uma identificação. Sabe? E eu acho que isso realmente é uma coisa que diferencia na consulta. Porque fica prazeroso. Não é um compromisso. Você não tem que ir no dentista e, putz, que saco. Vou apertar o dente. Porque tem essa frase, né? Vou apertar o dente, vou apertar. Hoje é de tortura. Nossa, que chato. A gente quer transformar esse compromisso em uma experiência prazerosa. Porque a gente sabe, não é muito bom realmente sentar numa cadeira de um dentista. Então a gente quer fazer o máximo possível para tornar isso uma experiência boa para as pessoas. É o atendimento acolhedor. Sim, né? Uma coisa interessante que aconteceu e foi muito rápido no consultório com a sua chegada, foi que eu acho que eu cumpro muito esse papel do pai. E o Vitor, ele criou uma identificação imediata com os adolescentes. Fala a mesma língua. Os livros que ele já leu, os livros que os adolescentes estão lendo, os jogos, os filmes. Então ele tem essa comunicação rápida e fácil. Então essa inclusão, essa inclusão do Vitor na equipe, no consultório, foi 1000 vezes mais rápido que eu havia imaginado. Eu imagino, é tão diferente, até um comentário que você faz num post de Instagram, uma pessoa da sua idade, uma da nossa, é diferente. As colocações, as palavras, tudo diferente. Ô Vitor, e além da área da ortodontia, você faz cirurgias também, né? Isso. Fala um pouquinho aí desse. Você está atendendo Piuí, região com cirurgias, né? Isso, exatamente. E o que você acha, assim? Quando eu formei, tá acontecendo, eu formei no começo do ano. E aí, a minha prova para o mestrado era no meio do ano. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar,
só estudando, focando. Mas nessa época eu aproveitei para fazer um curso de cirurgia. E eu adorei. Já era uma área que eu gostava quando eu estudava ainda odontologia na faculdade, na graduação, mas eu me aprofundei muito nisso. Fiz esse curso, fiz até quase o final, não consegui concluir ele, porque eu passei no mestrado. E o meu mestrado também, que nem o do meu pai, era dedicação exclusiva. Manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, todas as semanas do mês. Então, peguei toda a minha bagagem, trouxe para a ortodontia, e quando chegou o momento de eu entrar para o consultório, eu falei, vou operar, a gente tem bastante caso que precisa disso. É junto quase, Junta, né? A odontologia de forma geral é de mãozinha dada com outra área. São especialidades de mão dada, a gente precisa. Então, depois que no final do meu curso de mestrado, eu iniciei um outro curso de cirurgia, mais especializado para cirurgias de maior porte, de maior grau de complexidade. E isso me capacitou muito para tratar muitos casos que a gente tem no consultório de problemas gravíssimos que muitas vezes teriam que ser encaminhados para Passos, para um grande centro que não tinha antes pessoas que estavam atuando mesmo, né, na região. São muitos poucos profissionais. Eu tenho planos para o futuro também de continuar investindo nessa área, né? Meu pai, a minha contagem ainda está baixa, né? Meu pai tem 38 de formado, eu tenho menos, né? Mas eu brinco que só de PUC eu já tenho 10 anos. Só de PUC que eu tô lá, 10 anos. E eu pretendo no futuro talvez ainda ir para uma outra área chama bucomaxilofacial, que é voltado para cirurgias de maior porte ainda, né? Hospitalares, para poder estar atendendo melhor, suprindo uma demanda também que a gente tem na região e complementando com o serviço que a gente já tem também na clínica, tanto de ortodontia quanto com outras áreas que a gente também trabalha e vai trabalhar. Olha, né, tem planos, né, da clínica, né? Isso aí. Projetos futuros. Né? Sim. E olhando lá na frente, o que vocês veem da ortodontia? O que você, contando as duas gerações, Reinaldo, pai, e o Vitor? Olha, hoje eu gosto muito desse assunto, gosto muito de me inteirar do que está acontecendo no universo das profissões, né? Sim. Eu vou dizer o seguinte, que a ortodontia ela tem que ser tratada como saúde. Aliás, a odontologia, de uma forma geral, como o Vitor citou, as especialidades caminham de mãos juntas. Então, quando eu vou atender um paciente, eu tenho que abordá-lo de uma forma mais ampla. De repente, o que a cirurgia ortognática pode contribuir para aquele paciente, o que a periodontia pode contribuir para esse paciente, até fazendo a harmonização pode contribuir para esse paciente. Fazendo parênteses só, porque saúde, que nem vocês falaram, quando eu estava no meu mestrado, a gente tem essa parte um pouco mais global também, não só de ortodontia, mas de outras áreas também. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela classifica saúde como bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doenças. Então, saúde vai muito, muito, muito além do que você não está gripada, do que você não está com alguma infecção. Sim. E a ortodontia ela não está aqui apenas para te dar um sorriso bonitinho. Isso. A gente trata a saúde do paciente, e a ortodontia está ligada diretamente nesses 3 pilares que a OMS defende, que é a definição de saúde: físico, mental e social. Que a ortodontia e demais profissões encarem seus pacientes como um paciente que necessita de saúde. A ortodontia, especificamente, ela trabalha no sistema mastigatório, que envolve dentes, estruturas ósseas, musculares, vasos nervosos. Então, se você consegue equilibrar não só a saúde do seu paciente, mas integrar a sua especialidade com os demais, e aqui nós temos excelentes colegas que são super capazes. A nossa odontologia aqui de Piuí é maravilhosa. Sim. Então, a gente tem colegas aqui fantásticos que, junto com
consegue desenvolver um trabalho que potencializa todo o resultado do paciente. Muitas vezes a ortodontia faz parte do trabalho, mas a gente precisa da implantodontia, a gente precisa de uma periodontia bem feita, de uma endodontia, de uma prótese, de uma harmonização facial, de uma odontologia do sono. Então, é tratar o paciente como saúde, como um todo, e não, como o Vitor disse, né, simplesmente como a estética. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existe uma mídia trabalhando muito forte a questão estética. Né, e assim, tudo bem, cabe tudo isso, mas com bom senso. Não é só isso, né? Não. A ortodontia não é só estética, né? Não. Ela traz conforto, resgate da autoestima. É maravilhoso você, ao retirar o aparelho de um paciente, observar que você devolveu saúde para o seu paciente. Função. É fácil a gente pensar nisso. Por exemplo, você machucou o pé, você torceu o pé. Você nunca valorizou o tanto que é bom andar sem sentir dor. É verdade. Né? Você queimou a língua, você vai beber água, beber um suco. Você nunca parou para pensar o tanto que é bom você não ter uma deficiência de função. Sim. Porque a gente trata pessoas, muitas vezes, que não conseguem morder, não conseguem mastigar, não conseguem falar, porque perderam muitos dentes, às vezes, nasceram sem, ou estão impactados, né, que é quando o dente está preso dentro do osso, por algum motivo. Então, a gente está devolvendo para essas pessoas a capacidade delas, né, a função. Sim. E junto com isso, o psicológico, né, a saúde mental. Mas você me fez a pergunta, qual o futuro da ortodontia? Eu espero que o futuro dos ortodontistas seja mais consciente. Sejam conscientes com seus pacientes. Agora, a tecnologia, como já foi abordado, ela contribui demais. Né? Então, assim, a gente tem um futuro brilhante pela frente. Hoje, o material humano, o ortodontista, seja ele clássico, seja ele tecnológico, ele tem papel fundamental. Acredito que no futuro a IA venha participar de diagnósticos e planejamentos, mas nesse momento ainda o material humano é preponderante, é fundamental. E tem muitos tem casos de você receber um paciente que já tratava com outro profissional e você ter que começar o tratamento do zero? Olha, tem. Eu costumo dizer, aí é uma situação delicada. A gente recebe muitos pacientes que moravam em outras cidades e vieram para Piuí, né? Então, você recebeu um paciente transferido de um colega, no qual existe um planejamento, uma documentação ortodôntica, que são as imagens de registro de tratamento, que existe um histórico clínico de toda a evolução que permite essa interação com o colega para ter um benefício único, que é o paciente. Esse paciente é muito legal você conduzir. Uma situação delicada é quando o paciente nos procura para continuar um tratamento de um colega aqui da cidade. Isso a gente não faz. Aí não pega, não faz. Não faz por um motivo muito simples. Eu acho que o grande desafio da ortodontia é o diagnóstico e o planejamento, e ele não foi feito por nós. Desde que você assume um tratamento que você não traçou o planejamento, a sua responsabilidade está ali dentro. Então, a gente prefere, né, já que, se o paciente finalizou o tratamento com o colega e não abandonou o tratamento, se ele finalizou, ele sim, aí pode nos procurar que a gente traça um novo planejamento e aí a gente assina embaixo. Só para deixar bem claro, por exemplo, você é minha paciente, eu estou te tratando. E aí, às vezes, você não está satisfeita com alguma coisa e durante o nosso tratamento você procura o meu pai, que é um outro dentista, para continuar o seu tratamento. Isso a gente não pode fazer, não é legalmente possível. Agora, você é minha paciente, a gente finalizou, ou porque eu falei, acabou, é o melhor que eu posso fazer, o melhor resultado que eu posso entregar, ou então você, não quero mais continuar, tenho meus motivos, finalizou, tudo bem, não tem problema nenhum você ir,
buscar o profissional para... Né? Mas essa questão de transição é muito delicada, porque a gente tem a responsabilidade sobre o paciente. Sim. Né? Então, a gente não pode colocar a nossa mão no trabalho de outro. Não é certo. Não, com não o outro. Né? Não é ético. Começou lá, né? Tem o histórico, né? Exatamente. Uma coisa é que a opinião, né? Mas até a opinião a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque existe o planejamento. Às vezes o paciente não entendeu o planejamento. Ligue para o colega, converse. Né? Ou então... Para que eu possa opinar sobre o tratamento, primeiro eu vou ligar para o colega. Discutir o planejamento, né? Porque isso é muito importante. E quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem durante o tratamento? Olha, erros que o paciente comete é não seguir um protocolo que foi previamente estabelecido e combinado, que é o plano de tratamento. Então, logicamente, o nosso papel, como eu disse, é motivá-lo sempre. Mas... uma baixa de higienização, baixa frequência às consultas, porque tudo que a gente faz tem uma previsibilidade. Então, é um passo após o outro. Então, se ele rompe essa corrente, fica difícil da gente restabelecer uma sequência. Né? Então, a gente lá no consultório, nós temos quase que um protocolo em relação a isso. Quando o paciente começou a perder qualidade na participação, para tudo, vamos conversar. Será que é necessário motivar esse paciente melhor? Será que ele entendeu o nosso planejamento? Será que ele entendeu o nosso objetivo? Chama e conversa. E aí sim se restabelece a guia. Eu vou só acrescentar uma coisa, porque eu fiquei sabendo isso de uma paciente. É muito, muito, muito perigoso. E isso acontece às vezes com os adolescentes, eles quererem se tratar em casa. Eu vou tirar o meu fio, eu aprendi pelo TikTok como que tira a borrachinha e tira o fio para eu escovar os dentes e eu coloco de novo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Com certeza. Porque o fio, ele é o comandante na maior parte do tratamento. Alinhar, né? Para alinhar, não só para isso, mas para... ele mostra onde o dente tem que ir. Então, a gente tem diferentes tipos de fio, diferentes ligas metálicas, formatos, e todos eles têm o propósito deles. Então, por exemplo, eu vou te atender, e aí eu faço... As pessoas chamam de arame, né? Mas é o fio, né? O fio, exatamente. Eu pego um fio e eu faço um comando no fio para ele inclinar o seu dente para frente. E aí você tira, sem saber de nada, e aí você coloca o fio de cabeça para baixo. Aí outro dente, que não era o que eu estava querendo, começa a sofrer esse problema. Você não me disse nada, eu vou te ver daqui a 1 mês. Então, assim, isso é muito perigoso. E outra coisa também. Meu pai acrescentou isso, mas eu só vou botar outro ponto de exclamação. A constância no consultório. Porque se a gente está te tratando e a gente dá um comando para um dente para ele ir em uma direção, até certo ponto o dente vai. Ele está indo. Agora, você pode ter faltado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, abandonou o tratamento e não removeu. Erros, né? Essa pergunta, quais são os erros? Pois né? O abandono do tratamento é muito perigoso. As pessoas correm risco realmente de perder dentes se elas ficam com o aparelho em boca sem manutenção, sem acompanhamento devido profissional. Deixar aqui tem alguns comentários, gente, ó. Boa noite, o José Severino Filho, dando boa noite para vocês, meus amigos. Tem aqui uma que tá com um nome aqui, excelentes profissionais, dedicados e competentes, parabéns. Aí, um exemplo de profissionalismo, parabéns, a Laura. Essa aqui é a Sona Lima, que é os excelentes profissionais. E outras que batendo palmas, estão felicitando vocês. E agora a gente já está caminhando para o finalmente, né, gente? Mas vamos falar sobre os projetos futuros aí, da clínica nova, e dos individuais e coletivos de vocês, e que depois vocês também deixam aí uma mensagem pro pessoal, né? Alguma coisa, para quem quer colocar aparelho, para quem tem medo, para quem está adiando aí o momento. E você tem idade certa, né? De colocar aparelho, ou pode ser qualquer idade. Os meus projetos, eu acho que Vitor já escutou isso muitas vezes na vida dele.
mas eu sempre tracei projetos para minha vida. Projetos a curto, médio e longo prazo, sempre. Graças a Deus, fui abençoado com a família que eu conquistei, que me conquistou. Mas os meus projetos são simples. Meus projetos são muito simples. Meu projeto é ser feliz, muito feliz. Importante. Viver, conviver, né? E brincar naquele consultório por muitos e muitos anos ao seu lado. Aí, ó. E alguém já perguntou se vocês são irmãos? Algum paciente já perguntou se são irmãos? Renatinha! E se fosse um BBB, quem que sairia primeiro? Vocês dois. Se fosse um reality show. Eu sou o mais chato. Você seria primeiro? Eu sou o mais chato. Mas esses projetos são simples, os projetos são projetos de vida, sabe? Eu acho que eu tenho só a agradecer. É muito agradecimento à Júnia, ao Vitor, à família, aos amigos, aos meus pacientes, né? Pô, eu me lembro do barulho do meu consultório, brinco isso com o Vitor, né? O barulho do meu consultório era eu e o Pernilongo. Não tinha ninguém. Valdeci foi o meu primeiro paciente. Se você estiver assistindo, te agradeço. Há 38 anos esteve no meu consultório. E era aqui no Dom Pedro II? Era. E, né? Netinho, que está aí, o Zé Severino é o nosso netinho, né? Que me inspirou na odontologia. Eu já falei isso para ele, eu fiz odontologia por ele. Por ele, né? Cara bacana, que me atendeu, foi ele que me socorreu com esses dentes fraturados. Mas meus projetos são simples. Meu projeto agora é projeto de vida. Agora o seu projeto é ser avô, né? Calma. Calma, tá cedo. Agora, quanto a essa questão da ortodontia, né? De adiar projeto, quer usar aparelho, não usar aparelho, né? É muito simples. Eu usei aparelho depois de mais velho, o Vitor me tratou. Né? Enfim. Extraiu um dente dele ainda. Simples. Foi. Os tratamentos mais complexos aos tratamentos simples, né? É tudo muito simples. Ontem mesmo eu brinquei isso com meu irmão. Ele trabalha com neurocirurgia, que realmente é uma coisa muito, na minha opinião, muito pesada, né? Complexa, eu falei para ele, na ortodontia eu considero tudo muito simples. Ele falou, simples? Eu falei, mas a cada problema, um medicamento. Eu tenho as ferramentas e o conhecimento a gente tem que buscar, né? Isso. Seus projetos, meu filho. Os seus projetos. Eu acho que individual, que nem você falou, né? Ter paz, ser feliz, correr atrás dos meus sonhos, né? Tenho esse projeto realmente da Buco, espero muito que se realize esse ano. Se não der, não vou desistir, vou continuar correndo atrás, porque realmente é uma coisa muito difícil. Mas não é porque é difícil, você tá muito jovem que é impossível. Também, né? E já tem até uma família que é um neurocirurgião, já tá aí, ó. Mas realmente é buscar melhorar todo dia. Eu acho que eu me cobro até isso um pouco demais, mais do que eu deveria. Meus pais tentam me dar uma freada, minha namorada tenta me dar uma freada também para eu relaxar um pouco também, mas buscar melhorar como profissional, como pessoa. Não parar de estudar, porque eu acho que isso realmente é uma coisa que todo profissional não pode. Não pode. Vida, né? Pra vida. A gente escolheu isso. Com certeza. E não parar de estudar, e estudar é melhorar, é aprender, servir, né, o nosso paciente de uma forma cada vez melhor. E a clínica está aí para dar um gás, tanto em mim, quanto no meu pai, quanto na minha mãe, quanto na Danila, quanto para outros profissionais que vão estar lá com a gente também. Mas eu sou muito grato pela minha família, pela minha... Tá aqui, Danila está aí, né? Sou muito grato pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha namorada, pelos meus pacientes. Eu sou muito feliz. Isso é importante. Eu acho que isso que mais importa. É o que importa na profissão. Você sendo feliz, você estando em paz, você vai fazer seu trabalho bem, né? Vai ser um excelente profissional. E, assim, obrigado. O consultório, por enquanto, está ali na Benedito Valadares, né? E 246, em breve na Clínica Nova, né? 270. E aí vocês vão ter... Aí depois a gente vai fazer outro podcast também pra gente estar falando bacana. A gente pode voltar combinado. Vamos fazer. Aí nós podemos falar
da clínica, dos profissionais, como prazer. Que vai estar funcionando lá, né? E só uma curiosidade. Que lá vocês vão ter, se vocês não quiserem falar, tudo bem, mas vai ter outros profissionais de outras áreas da odontologia? Eu acredito que sim, sabe? A gente sim, teremos. Mas não é segredo não, acho que todo mundo que puder agregar, qualificar, né, nos ensinar, nós estamos dispostos a aprender juntos. Vai ser um prazeraço, né? Inclusive eu queria abrir um parêntese para mandar um grande abraço aos colegas nossos. Nós temos uma associação, que é a nossa Associação Brasileira de Odontologia, e nós temos a nossa subseção de Piuí, que engloba profissionais de Piuí, Capitólio, Pimenta, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Doresópolis. Somos muitos, né? E espero que em breve a gente possa convocar novas eleições para que, ou então os colegas que quiserem assumir, eu acho que seria muito legal a gente mesclar, né, a geração nova que está chegando com a experiência de quem é mais velho, para que somos muitos, sabe? E assim, a gente tem muito a acrescentar uns aos outros. A nossa odontologia regional é muito competente, é muito boa. Então, eu queria mandar um grande abraço para todos esses amigos e vamos pensando aí, moçada, vamos potencializar essa nossa associação. Sim, isso é importante, né, para a profissão, né, para os profissionais. Nós temos que ter uma representatividade. Sim. E essa representatividade e esse pessoal aí que está vindo agora, né, o Vitor, né, sim, nós temos colegas extremamente capazes, competentes de nos representar. E a gente está precisando de gás novo nessa nossa associação. Com certeza. Então sejam bem-vindos. Nós recebemos, né, Michel e Renata, grandes profissionais, vários profissionais aqui. Mas Reinaldo e Victor então, energia diferente, né? Com certeza, né? Eles transmitem, né? Nosso podcast, assim, né? Mais assim, de família, né? Assim, de pai e filho. E o Reinaldo e o Victor, né? Tá na nossa revista do Guia Saúde, né? Que foi lançado em novembro. Né? Tem uma matéria deles aí, até falando sobre, né? Os atendimentos, né? A inovação, né? A tradição e a inovação, né? E o atendimento humanizado, né? Que é o que nós falamos durante o nosso podcast, né? Que é o tratamento do paciente, né? Que é o mais importante, é o paciente, né? A gente está ali por ele, né? Sim, é por aí. E os resultados, né? Os resultados também. A profissão, ela entrou na nossa vida de uma forma que, sinceramente, eu acho que a sexta-feira e a segunda têm o mesmo peso. Faz parte da vida. E a minha mãe, importante falar, minha mãe é praticamente uma dentista também. Porque chega um momento em casa que ela tem que pedir trégua, pedir ajuda, porque ela fala, não aguento mais dente. Vamos dar. Ela já está formada em quantas temporadas? Nossa Senhora. Era nas 38 temporadas? Minha mãe... Mas será que ela também está fazendo? Não, é porque está falando que é em casa, né? Pra você ter ideia, a minha mãe, quando meu pai ainda fazia a pós-graduação dele, a gente tinha que dar aula. Eu dei aula na PUC como professor convidado, em outros cursos. Meu pai dava aula também, né? Minha mãe foi a primeira aluna do meu pai. Ele tinha que treinar as aulas dele com ela. Então ela sabe muita coisa. Aqui tinha uma pergunta aqui da caixinha de pergunta que era sobre isso. Já levaram discussão de tratamento para casar? Nunca, não. Discussão? Não, discussão. Discussão. Né? A gente acorda muitas vezes tomando um café e fala, pai, aquele paciente, aquele tratamento. É porque a gente porque existe o discussão, não é na discussão, existe o termo discussão de caso, em que a gente vai planejar. Agora, conversa, né? discussão de problema nunca. Não é briga, não. Acho que essa pessoa que fez ela não falou briga. Eu pensei assim. Mas aqui só um detalhe em relação à Júnia. A nova clínica, a Júnia, é peça fundamental lá dentro. Eu e Vitor estaremos na execução. Sim. E Júnia na administração, continuará na gestão, gerenciando a família. Ela, Júnia, é psicóloga e ela tem realmente uma experiência incrível. É uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci nessa vida e ela vai dar o toque dela. Eu tenho certeza disso. Na gestão dessa clínica. Eu sei o tanto que ela é uma pessoa especial, que ela é a base, né, da família, de tudo, né? Esse acolhimento, essa visão,
do que acontece nesse ambiente clínica está nas mãos dela. No próximo, quando nós formos fazer o próximo da clínica, vamos trazê-la também. Vai ser bacana. Aí ela pode falar da gestão. Isso, vai ser bom. Vamos trazê-la. A gente fala da gestão, como que vai estar funcionando tudo. E vamos trazê-la também. É um prazer. Então tá bom, gente. Isso mesmo, foi ótimo, viu, gente? Foi muito bom, temos muito ainda para falar, para conversar e trazer a Júnior, né? Ela é uma pessoa, uma peça muito importante. Né? É mesmo. E muito obrigada pela vinda de vocês, sabemos os horários de vocês, né? O Reinaldo teve que vir mais cedo hoje, Capitólio, para estar aqui no nosso horário, né? Muito, Vitor. Foi um prazer, gente. Prazer mesmo. Muito bom. Um assunto muito prazeroso com vocês, com o Vitor, com a família. Obrigado por terem chamado. Eu tenho certeza que foi muito bom para todo mundo que ainda não conhecia assim, esse lado de vocês, de família, de profissional. Né? Isso foi muito legal, isso é muito importante, é um exemplo. Obrigado. A gente só tem a agradecer mesmo a vocês, aos pacientes, aos amigos que apoiam, né? Porque a gente acorda para isso. Né? E a gente sente o amor, sabe? Assim, que não é só o lado profissional, existe o amor que flui, né? É isso aí. E que tudo mostra que essa união, o amor é a coisa mais importante na vida da gente. Né? Pode enlatar minha família. Você não merece. Antes de encerrar, a gente agradece, né, meninas? A Silvia. E o Marreco, a Silvia e o Arnaldo o Marreco, né? Eles são fenomenais mesmo. Sim. Fenomenais. Eles gostam muito de você. E é recíproco. Recíproco. Fantásticos. De segunda a sábado tem aquele almoço completo com churrasco, sabor de verdade, um ambiente acolhedor. Passe lá, prestigie e seja bem recebido, tá? A Silvia e o Arnaldo estarão te esperando. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela essa energia, né? Foi muito por um ensinamento aí de pai e filho, não só pelo ensinamento e as técnicas de vocês na questão de vocês serem, né, dentistas, prestar serviço à comunidade, mas por ser pessoas assim fantásticas, ser humano incrível. A gente já conhecia, já sabia, né? Mas ver, né, estar ali conversando, né, saber um pouquinho da história, o como vocês percorrem a estrada, é muito bom ver. Obrigado. Muito bom. Meninas, mais uma vez, obrigada a todos. Foi muito legal, obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos.